Uma também. Então, tá Desista. Vem a plaquinha, sério. Porque quando você é muito ruim, aí os caras... Não come. Vem lá, né? O YouTube, desista. Não insista. Facicani, detalhes, por favor, do que aconteceu com o Dudu, o tempo de recuperação. É claro que a gente tá... A notícia é recente. Mas é óbvio que o Palmeiras vai ter de olhar pra frente, vai ter de começar a pensar. Sim. Mesmo não querendo contratar ninguém, agora vai ter de contratar, porque nós não estamos falando do melhor tempo, jogador do time, da principal estrela do Palmeiras. E Dudu, toda sorte na recuperação, toda a nossa solidariedade, porque é duro, né? Ficar um tempão sem jogar. Pois é, Flavinho, bom dia pra todo mundo. Lesão de ligamento cruzado, né, do joelho direito. Portanto, o tempo de recuperação estimado no mínimo 6 meses, né? Como o Atuesta está em recuperação também de lesão de ligamento cruzado. A lesão dele foi sofrida no começo do ano, daí voltar agora daqui a 4 semanas, 5 semanas é uma estimativa do Atuesta voltar, mas uma posição completamente diferente. Agora, em relação ao Dudu, ontem ele, num movimento em falso, acabou pisando, né? Errado, deu um tranco ali no joelho. Foi atendido. Que joelho que é? Esquerdo ou joelho direito? Né? Tentou voltar. Mas a gente sabe que faz essa jogada. Ai, ele pisa e pum, e vai embora. Ele sente na hora, né? Na hora. O cruzado, ele dá um estalo, né? Quem rompe ligamento cruzado fala que a sensação na hora de uma pedrada no joelho, você cai. E depois, quando você volta, nem sempre você tem aquela dor aguda, não consigo andar, não. Você levanta, faz um movimento, só que o joelho fica latejando, fica formigando, né? Você sente como se você não tivesse firmeza no pé. E aí, obviamente, é uma sensação horrorosa, uma sensação de... Já sei que deu problema. Era pra ter saído na hora, gente? Não, ele volta, né? Não, porque o cruzado, ele não te dá essa sensação de... Mas o médico, quando chega ali, bota a mão no joelho, não percebe? Não, o médico vê pelo movimento, né? Quando você tem uma lesão de ligamento cruzado, os ortopedistas, eles fazem alguns diagnósticos rápidos ali, em que se você sente incômodo de acordo com alguma movimentação, o cara já... meio que sabe que realmente é uma lesão. E houve ruptura? Séria. Houve ruptura de joelho, mais o menisco, né? Porque geralmente quando você tem um movimento brusco, você acaba afetando o menisco. Então, é uma lesão séria, o Dudu vai ser operado nos próximos dias. Vai passar por um processo agora de fisioterapia para desinchar o local, tudo. Não dá para você fazer uma cirurgia com o local inchado. E aí, inicia o tratamento protocolar de 6 a 8 meses fora do futebol, né? No Palmeiras hoje existe também uma estrutura muito boa, que o tempo de recuperação é mais curto, mas não é um tempo, digamos, hábil a voltar. Não joga mais esse ano. Não, esse ano já era. E vou dizer uma coisa, bom, pela gravidade do, né? Agora foi um lance O Facicani me falou assim, pela gravidez da lesão. Não é, pela gravidade da lesão. Agora é um lance bobo, né? Porque o Paulinho e o Veiga estão disputando a bola, ele se aproxima, né? Pra fazer a roupa a bola. Só que ele pisa meio sem firmeza. Né? Agora, gente, também ficar culpando o gramado do... Não, porque vai aparecer alguém, porque muita gente já se machucou, jogadores de outros times. Aí, o Atuesta se machucou no aquecimento pós-jogo. Pós-jogo. Pela maneira como foi ali, ele não pisa num buraco, ele não tá em choque. Ele podia, a gente pode fazer isso em casa subindo a escada, sei lá. O Dudu jogou 8 anos no Allianz Parque, nos últimos 3 o Dudu não é um jogador que tem um histórico de contusões, né, Facicani? Muito pelo contrário, ele disputou uma temporada aí que ele fez todos os jogos. Sim, o ano passado, né? De brasileiro, 38 jogos. Esse ano ele estava numa recuperação agora recente de um problema na panturrilha. Claro que a engenharia de obra pronta, no caso aqui, a engenharia oportunista vai dizer, poxa, não precisava ter jogado o Dudu ontem, podia ter esperado pro clássico contra o Corinthians, porque o Palmeiras já tem um jogo resolvido contra o Deportivo Pereira, mas futebol... Não dá pra saber. Você não sabe, entendeu? O Dudu podia ter jogado ontem, feito 2 gols e não aconteceu nada, entendeu? Então, assim, lógico, se você pensar que o elenco do Palmeiras esse ano é muito mais curto, é praticamente um time titular, você pode acabar dosando um ou outro, até porque o Palmeiras veio de uma viagem mais chata, uma viagem que a logística foi invertida porque deu problema no avião, e aí teve que pegar o avião no dia seguinte, aquela coisa arada toda, perder um dia de treino. Lógico, isso não tem uma influência numa lesão de joelho, porque isso é um trauma, né? Não é uma lesão em que você tem por esforço, né? Então, assim...
eu, pelo menos ontem, teria entrado com uma formação mais mesclada, mesclava na próxima quarta-feira e vai com todo mundo para jogar contra o Corinthians lá na Arena, porque é um clássico, um jogo extremamente importante. E ontem só não jogou o Zé Rafael porque ele estava suspenso. O Zé suspenso com o John, que é o garoto, que pode ser uma opção ao Dudu. Agora, esse é o copo vazio da história. Quando você olha também para o copo cheio, não é assim, meu Deus, comemorar uma lesão do Dudu, pelo amor de Deus, não é isso. O copo cheio qual que é a solução? O que é olhar pra frente? O Dudu já não vai jogar mais. Vamos lá. O Palmeiras, de novo, o Abel fez uma movimentação tática na equipe que melhorou demais um setor direito. Quando ele dobra o Mike com o Marcos Rocha. Por quê? O Marcos Rocha fecha como um terceiro zagueiro, o Mike faz uma ala, ora o Marcos Rocha abre pra ser o zagueiro, o Mike se torna um ponta, ele tá com muita confiança, é a melhor temporada da carreira do Mike. Talvez igualado ao que ele fez no Cruzeiro em 2013 e 14, bicampeão brasileiro. Mas esse Mike, pra mim, é muito mais experiente, muito mais tático, muito mais estudado. E ele baixa o Gabriel Menino pro lado direito. Então o Palmeiras ganha 3 caras que sabem jogar naquele corredor. O que você faz com o Arthur? O Arthur vai pro lado esquerdo. Será que ele rende lá? Então. Ele não joga lá? Mas aí eu vou Jogos que eu vi que ele foi pra esquerda. Então, mas aí... Aí você tá Mesmo no mexendo... Bragantino ele jogava pelo lado direito. Sim, sempre jogou. Claro. Você vai mexer em 2 posições fazendo isso. Mas aí eu pergunto, e o homem de 60 milhões de euros? Não, quem? Hendrick? O Hendrick hoje não tem confiança nenhuma pra jogar. Pois é. Mas aí, senhor Mano, Você vai mexer mas num aí, cara que mas tá aí eu vou jogando te bem. dizer uma outra Arthur. posição. Mas aí eu vou te dizer uma outra coisa. O Dudu sempre jogou no lado direito. Ele foi jogar pela esquerda e foi se adaptando. O Arthur é um jogador com a capacidade de se adaptar. Então agora é o momento de... Tá, mas é uma aposta, não É uma certeza. aposta. Não, assim como o Dudu era uma aposta. Só que, claro, o Dudu é muito eu mais acho experiente. que isso pode ser algo a ser feito, por exemplo, não em jogos decisivos, entendeu? Eu acho um risco. Eu colocaria o Hendrick. Colocaria o Hendrick de centroavante, abriria o Rony. Rony na esquerda. Arthur, Ou você Hendrick tem e o Rony. Flaco Lopes, ou tem o John que já faz... Naturalmente o John quando entra... O entra John aberto contra pelo o lado Cruzeiro esquerdo. jogou aberto pelo lado esquerdo. Lado esquerdo. Contra Então o você Atlético faz Mineiro, isso. ele entra, Olha, né? ô Facinca, você e boa parte da torcida do Palmeiras, muitos analistas e tal, não curtem muito o Breno. Eu sou um desses, tá? Mas o Abel gosta muito do ele Breno. é uma outra... É a opção imediata na Ele característica. vai, Esse não mexe em nada. E ontem foi ele quem sofreu a falta Sim, do Zé Gabriel, que resultou no gol do Rafael Deixa eu Veiga. falar uma Ele coisa. entrou mal no jogo. Sim. Ô, ontem. Roberto, deixa eu falar só uma coisinha, porque assim, eu como diretor de futebol, tá? Do Palmeiras, eu teria contratado mais jogadores nessa janela, Não tenha dúvida. independentemente Exato. de qualquer coisa. Porque assim, De 2 a 3 jogadores. você como diretor, você tem que prever o seguinte, pô... Pode acontecer, Pode né? acontecer, cara. Então é melhor sobrar. Lógico. Mas o cara veio e não teve oportunidade. Deixa ali, Calma aqui. porque na necessidade agora, aí fica nessa história. Pô, tirar o Arthur de um lado, botar do outro, dobrar esse com aquele pra jogar com E o no menino. Brasileiro você tem pelo menos 20 jogos até o final, 22 jogos dentro da isso. janela de transferência. Mas quem que Todo vai mundo contratar jogar. agora, Facinca? Só jogador que tá livre no mercado. Aí é a nossa discussão lá. Não, jogador não livre. mais, não mais. Agora não, mais? Não, Porque já foi deu? só até o dia 25. Ah, é verdade, acabou. É, Então, nem... é que o dia é seguinte, hoje? Hoje é 28. Isso, exato. É o seguinte, Então, se afine. até o dia 25, você tem que enviar uma lista Perfeito. para a CBF contendo 50 nomes. Tá. E desses 50 nomes, você pode mudar 8 até o dia 17 de setembro. Então, vamos supor, o Palmeiras acertou a Qual é contratação... o prazo para mandar essa lista? 17 de setembro. 17 50 nomes que vão até o fim do campeonato Só brasileiro. pode mudar 8. Tá, só Tá? pode mudar 8. E esse jogador, por exemplo, não precisa estar no bid. Então, por exemplo, o Santos tem interesse em contratar o Roberto Pereira. Ele não contratou até agora. Eu não sei como é que acessa essa lista. Ele pode ter enviado essa lista de 50 nomes com o Roberto Pereira. Pode ter enviado. Entendi. Você pode Entendeu? mandar com o Messi. Você pode colocar o Messi se você quiser lá. Entendeu? O Cristiano Ronaldo, o Neymar. Entendeu? Ele tem que estar nessa lista. Ele não precisa necessariamente estar no bid. Ter um contrato Não, já. exatamente. Então agora complicou pro Palmeiras. Eu não sei qual é essa lista do Palmeiras. Precisamos saber disso, exato. Quais os nomes estão lá? Se é que há, né? Não, eu acho que dá pra saber, entrar no site da CBF. Eu não sou rato de internet, eu não entendo nada. Então eu não consegui colocar um cartão de Zona Azul no meu celular. Então na verdade... Ontem, Até eu consegui. Não, eu não consegui. Eu tentei em 3, eu não consegui nenhum deles. Então eu já vou largar na rua mesmo, se tiver que Não, eu multar. te ajudo depois. Não tem Aí problema. tiver que Pô, multar, multa. eu baixo pra você, é fácil. Entendeu? Então, quer dizer, você entra lá no site da CBF, muito provavelmente você vai conseguir ver
essa lista. E é interessante você ter acesso a essa lista, porque você vai ficar sabendo quais são os jogadores que os clubes ainda estão tentando contratar. Porque a janela Europa não fechou. E o Roberto Pereira, por exemplo, que o Santos tem interesse nele, ele quer ficar lá ou ir para a Arábia. Quando que fecha na Arábia? Arábia é dia setembro, 20. setembro. 20 de setembro. O nome do Pereira tá nessa lista aí do Santos? Provavelmente, né? Provavelmente deve estar, né? Não sei. Agora, vamos lá, mais uma coisa. O Palmeiras pode ser campeão da Libertadores. Eu, como diretor de futebol. Abel, vamos ser campeão da Libertadores. Final do ano, vamos pegar um time chamado Manchester City, de um tal de Guardiola. Esse elenco é legal, bacana, o time é bom, só que a gente precisa de mais alguma coisa. Então, quer dizer, você sempre precisa pensar além da fronteira, além da Antártida, né? Entendeu? É isso. O Flamengo perdeu... A possível final contra o Manchester vai ser esse ano ainda, né? Ainda esse ano. Então não tem mais o que fazer. Não tem mais o que fazer. Então, O Mundial desse ano vai ser onde? Arábia Saudita. ele se preparou mal, concorda? Entre os dias 12 e 22 de dezembro. Foi o que O aconteceu Facicani com... tem batido muito nessa tecla, né? Que o elenco é curto. Foi o que aconteceu com o Flamengo quando se machucou o Bruno Henrique. Quem era o reserva? O Pedro. Pedro. E acabou sendo campeão da Libertadores Claro, que aí assim. você abriu o Gabigol, o Pedro, você encontrou uma puta solução. Os dois jogando na frente. Não precisava falar. esse foi- não tem nada a ver com solução. mas, Não pô, precisava. Pedro era uma Eu já baita dava o cartão logo Eu de também. cara. Eu também. Quem eu pede também. cartão O que ele leva fez? cartão. Não. O Pedro é uma puta solução. Ah lá, falou de novo, falou de novo. Falou de falar esse tipo de usar esses termos, mas continue, Facicani. Então as opções você do tem essas Palmeiras hoje. opções de mudar. O Dudu se adaptou jogando no lado esquerdo, o Arthur pode se adaptar jogando no lado esquerdo, é uma aposta? Mas um jogador do calibre dele, pela inteligência que ele tem, pela versatilidade, ele pode jogar por ali. Mas o forte do jogo do Arthur é cortar pro meio e bater pro gol. Ele não é jogador que vai pra linha de fundo. Ele não vai pra linha de fundo. Facicani, me desculpa, o cobertor tá muito curto, meu amigo. Não, claro que tá, Porque, mas isso eu já avisava tudo bem, desde o vai, começo tem do uma ano. soluçãozinha interna ali? Tem, ok. E se machucar de novo alguém? Ele vai colocar o Breno. Eu também acho que vai ser o Breno. O Breno Lopes entrou mal no jogo. Eu acho que o Claro, a gente tá Palmeiras- falando de jogadores de níveis diferentes, porque senão não seria titular e o outro reserva. Mas o Breno entrou bem no jogo ontem. Breno Lopes. O Breno Lopes foi ele quem sofreu a falta. Que é Que perseguido resulta pelo- no gol do Gabriel. eu Não, o acho Breno ele um Lopes é um jogador com limitações. Mas o Abel já fez tanta gente render mais do que rendia antes, e pode ser com o Breno Lopes também. É o que tem. Né? Então, assim, você vai falar, vou fazer um teste aqui, colocar o O Mike. Dudu, na verdade, se você for olhar o desempenho dele nos últimos jogos, Não tava tão bem. Concordo, isso eu vou concordar o que com acontece você. é o seguinte, é o nome. É quando você olha pro cara, caramba, é o Dudu. Aí você olha, é o Breno. Não, o adversário É olha diferente. pro Dudu e fala assim, eu não vou... Eu não posso deixar esse cara aqui. Mas se você for olhar em assistência e gols feitos, Ele tem 10 participações em gols na temporada. Pra Na ele temporada- é Não, baixo. 10, eu acho que é a 10. temporada mais Irregular. Modesta, apagada né? do Dudu no Palmeiras. Esse então se time. você for pensar bem, Bom, e aí, olhando também um pouquinho mais esse copo cheio, vale lembrar que em 2020... desculpa. Sim. A primeira Libertadores, a era Abel, É isso que eu ia Esse falar. aí é o Dudu. Não, Esse é o Dudu. Obrigado, você tirou O as gol do palavras... Breno Lopes. o gol do Breno Você Lopes. tirou as palavras da minha boca. Mais um pouquinho desse copo cheio, o Palmeiras termina a Libertadores em 2020 sem o Dudu. E era um time praticamente parecido com esse. O Everton, Marcos Rocha, Luan Gomes, não era nem o Murilo, que o Murilo é muito mais zagueiro que o Luan. Eu também. E o Vinha, que é o lateral inferior na minha visão ao Piquerez. Concordo com Também você. acho. Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino, tava jogando por ali, Danilo obviamente não tá Luiz mais. Adriano e Rony. Luiz Adriano e Rony. O Rony aberto, o Luiz Adriano como centroavante. Então, esse Então, time. o Rony é muito mais centroavante que o Luiz Adriano, Isso que eu ia falar. né? O Zé Rafael hoje é um volante que tá ganhando tudo, é o coração do Palmeiras Fez no meio muita campo. falta no jogo de ontem. Fez bastante. Gabriel Menino baixando ali, você pode encontrar essa solução do Mike, que eu acho ótima. Arthur, tudo bem, vai jogar lá no lado esquerdo, se não der certo, troca com o Rony, enfim. Aí o Abel é um Ele cara vai muito ver. inteligente. Então eu acho que, assim, existe norte, mesmo que seja uma pancada pesada. Mas eu encontrei hoje de manhã, chegando aqui no prédio, um amigo palmeirense. Ele me viu e falou, bom dia. E fez assim, ó. Esse gestual aí. Não, ele fez. Mas foi o Você cara viu, que você fez. tava Eu junto. estava gestual, não. Eu estava Você junto. tava Excelente. junto. Balançando a cabeça assim. Falei, o que aconteceu?